Olá, gente, forte abraço. Não esqueça, hein? Coloque a caneleira. É entrada forte, debate do sublinhado. E é para cartão, ou amarelo ou vermelho, depende do VAR também. Williamzinho Ferreira, satisfação. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está acompanhando. Vamos lá, vamos conversar, falar bastante futebol, porque assunto não falta. começando pelo Galo. Pode ser. Que loucura esse jogo. Galo e Marreco, Concórdia e Brusque. Responsabilidade que o Concórdia a gente sabe muito bem, mas a responsabilidade que o Brusque tem, porque o Brusque está mal na tabela de classificação. O Concórdia está na frente do Brusque, tem um ponto, faltam só 2 rodadas e isso tudo decide até rebaixamento ainda. Pois é, então aquela previsão que eu tinha feito de 12 pontos está começando a subir. A régua subiu porque Caravaggio, porque Barra e outros times ganharam na rodada e o Concórdia, infelizmente, mais uma vez fora de casa. Não sei se dá para chamar de decepção, porque jogar contra o Avaí em Florianópolis não é fácil, mas dava para trazer um pontinho de lá. O problema foram os 40 segundos de cada tempo, né, internauta e Williams. Aos 40 segundos do primeiro tempo, o Péricles sentiu a coxa sozinho e saiu, o principal jogador. E aos 40 do segundo tempo, estava 1-1 o placar do primeiro tempo, aos 40 do segundo tempo, o Avaí desmanchou tudo, fez 2-1, né? O que me deixou preocupado é com a lesão do Péricles. A gente não tem mais notícias, pelo menos por enquanto, do grau dessa lesão. A mais recente, há 1 hora atrás desta gravação, mas como você falou na introdução, tem gente nos ouvindo em outro momento, era que não se tinha uma ideia ainda do grau da lesão dele. Mas provavelmente está fora do jogo do final de semana. Muita gente fora. Não, o que é esse departamento médico concorda? Tu pega o Galdesani ali, que está sendo poupado, né? Que talvez de novo não esteja relacionado. Aí, bom, o Evandro nem se fala. Esse aí não vai jogar nem contra a Ponte Preta, né? Tem que fazer uma cirurgia. Aí você pega o Péricles, que a gente não tem ideia, Wesley e outros, enfim, que pena, os grandes nomes, né? Eu acredito que assim, eu sempre falei que eu acreditava que o Concórdia tinha um time para classificar, mas o primeiro objetivo do Concórdia, como um time de porte pequeno, médio, é etapas. A primeira etapa era fugir do rebaixamento. Eu achava que se o Concórdia tivesse embalado com a vitória do final de semana e aqui contra o Avaí no meio da semana tivesse pelo menos trazido um pontinho de Florianópolis, estava praticamente livre. Hoje já não dá para falar isso, a gente tem a zona de rebaixamento está a 2 pontos atrás. Só que assim, ó, é o que você falou, essa movimentação dos clubes mais lá de trás, porque o Concórdia fez a lição de casa. Sim. Imagina se não tivesse feito 6 pontos de casa. Perder pro Avaí lá, pro líder Avaí, tá dentro da cota, né? Eu acho que assim, a única coisa que me pega do Avaí é que o Avaí não deu um show de bola. Não foi aquele, nossa, o time do Avaí surpreendeu. Tanto é que um jogador fez os 3 gols. Exato. Os 3 foi de um só. Exato. E principalmente assim, teve muito erro de passe, tanto do Concórdia quanto do Avaí. O começo do jogo, eu percebi o Concórdia querendo sair jogando tipo Diniz, ali atrás na zaga. Sintamos isso na jornada da Rural. Eu achei, tipo assim, não, o catarinense não tem campos e os jogadores, com todo respeito, não tem nível de Champions League para fazer joguinho de tic-tac. A gente tem que ser mais prático. 2, 3 passes, abrir uma chance de passar do meio de campo, passa para ter segurança e dali para frente a gente começa a tocar bola. Eu acho arriscado demais querer sair jogando pezinho na frente da área, principalmente com um time como o Avaí jogando em casa, fazendo pressão alta. Algum momento o Concórdia ia acabar perdendo uma bola e perto do gol tomar sufoco, né? O que aconteceu com essa questão do Avaí de não ter feito um ponto e de toda a campanha fora é de que vai precisar pontuar contra o Santa Catarina no último jogo em Rio do Sul. E o Santa Catarina está invicto em casa. Assim como o Concórdia está invicto em casa, o Santa Catarina está invicto em casa. E vai seguir invicto porque na penúltima rodada o Santa Catarina joga fora. Então vai receber o Concórdia para não perder, para manter essa marca, né? Como o Concórdia vai receber o Brusque agora também para manter a marca, né? E eu acho que assim, com a classificação, eu acredito que o Santa Catarina está sobrando classificação. Eu acho que a Avaí, Santa Catarina já estão dentro, a Chapecoense está encaminhada. O Avaí e Santa Catarina é matemático. Sim, faltam 6 vagas. Está dentro.
Ou a Chapecoense eu acredito que está muito próximo, só um desastre para não classificar. Ou o Criciúma, pelo time que tem, mesmo tendo falhado agora contra o Caravaggio, eu acho que está dentro também. Aí ali, nessa faixa dos 12 pontos, é que começa a briga feia. E até pelo futebol dos clubes. O Figueirense tem 12, mas você não vê ele melhorando muito mais que isso. E tomou o Concórdia tem 11, e me perdoem os internautas mais fervorosos do Galo, também não vejo fazendo muito mais que isso. Só fez ponto em casa. O Brusque tem 10, e aí que é bom, o Brusque tem 10, também não vejo fazendo mais que isso. O Marcílio Dias tem 10, também não. Claro, eu estou falando isso nos 3 confrontos, né? Exato. Joinville muito menos, se bobear o Joinville cai. Quem pode fazer mais do que isso é o Caravaggio. O Caravaggio. O próprio Barra pode fazer mais do que os 9 que tem. Eu acho que o Caravaggio vai começar agora. Essa vitória do Criciúma dá uma motivação bem forte para o Caravaggio voltar à briga. Mas será que tem fôlego? Será que tem fôlego para 2 rodadas fazer pelo menos ali uns 4 pontos? Porque para sair do 9, para chegar numa faixa de classificação de 13, 14 mas ali... Mas não tô falando no rebaixamento. O rebaixamento tem sim. 2 pontos a menos só que o Concórdia. Eu acredito assim, ó, essa briga do rebaixamento vai até a última rodada. A última vaga, provavelmente a gente vai sair lá na última rodada. O Hercílio é que tem que abrir o olho, porque mesmo tendo um jogo a menos, ele, se perder a próxima partida, a chance de alcançar os outros adversários fica quase nula. Então eu acredito que assim, ó, o objetivo do Concórdia, no meu ver, esse jogo do final de semana é final de campeonato. Ganha do Brusque, pode não precisar lá do jogo contra o Santa Catarina. Um pouco difícil, mas pode. Para rebaixar, praticamente ok ganhar do Brusque, né? Não, a gente pode ver assim, a vitória são 3 pontos. Do Figueirense, do Criciúma para baixo, principalmente do Figueirense, até o Barra que está na zona, são 3 pontos. O Barra pode pular da zona de rebaixamento para uma classificação. O Hercílio tem 5, mas tem um jogo atrasado. Tem mais 3 jogos. Então vamos botar 9 mais 5, 14. Ixi, Maria, olha o perigo, hein? Olha o perigo. Eu ainda acho que para a classificação o Hercílio não chega mais. Eu teria que fazer um milagre, um aproveitamento fantástico em 3 jogos, fazer o que não fez até agora no campeonato. Mas para fugir, dá para fugir. 2 vitóriazinhas ali, eles entram no bolo. Vai para 8, de 8 mais 3 vai para 11, já coloca todo mundo que está no 11, inclusive Concórdia. Mas não tem futebol, né, Williams? Dá na teoria, porque pelo amor de Deus. Agora veja o Concórdia, né? Até então, os últimos campeonatos, o problema do Concórdia era com cartões. Principalmente as suspensões por 3 cartões. Este ano não. Tá uma lista lá já desde a segunda rodada com quem tem 2 cartões, os pendurados. E aí esse ano é o departamento médico que... Vai ter muito trabalho aí para recuperar atletas. Hoje a gente vê assim, o Concórdia está um pouco fechado nessas informações de lesão. Até é bom, porque os adversários não precisam saber quem está machucado e quem não está. Daqui a pouco a gente vai descobrir que o Péricles vai jogar no final de semana. Acho difícil, pelo tipo de lesão que ele teve, pelo jeito que ele saiu do jogo. Eu acredito que esse jogo do final de semana é muito difícil ele estar em campo. Mas assim, ó, o time do Concórdia é um time nota 7, média para passar. Com as lesões, desce degrau. E minha preocupação é, se não ganhar do Brusque, o Santa Catarina está muito organizadinho. Em casa eles estão dono do pedaço, estão fazendo a pontuação que precisa, não estão jogando como pequeno contra os grandes. Jogos ao mesmo tempo, aí tem aquele negócio de vamos segurar, vamos esperar ali, vamos esperar aqui. O Péricles, o Concórdia não quer falar de Copa do Brasil agora, tá? Mas o Péricles, ao teu ver, se der ficar naquela dúvida, poupa agora e atua na Copa do Brasil, ou arrisca agora e azar na Copa do Brasil, o que você escolheria? Eu escolheria segurar ele para a Copa do Brasil. Eu acho que é uma faca de 2 gumes, é complicado, porque assim, ó, qual é o objetivo master do Concórdia, qual é o objetivo de vida do Concórdia? Se é o dinheiro, esquece o catarinense, vamos focar numa final de Copa do Mundo contra a Ponte Preta. Não, a gente quer se manter na Série A para ano que vem, ou então daqui a pouco conquistar uma vaguinha na Série D do ano que vem. Olha para o catarinense com mais carinho. Eu digo assim, se o Péricles não tiver 90%, se não tiver em condições de jogo, segura,
porque tu pode perder tudo. Parece que o Pérez está acertado aí com a Chapecoense agora, com a sequência visto dedos, que né? um atleta que se destaca é um chutador de fora da área, que é algo raro no futebol ultimamente. Eu acho que é um baita jogador e eu acredito que assim, era certo que o olho grande dos outros atletas tem que ver se Concórdia vai ganhar alguma coisa com isso, né? E vamos pegar a Ponte Preta num momento em que ela cresceu, né? Venceu de novo agora meio de semana, continua na frente do Palmeiras, para ter uma ideia. A Ponte Preta, a CBF definiu agora os valores, né? Agora de cor eu não tenho aqui, mas enfim, os 870, não tem, mas é 870 mil, algo assim, que o Concórdia já pegou 70%. Ótimo. Já antecipou, o Concórdia já antecipou 70%. Né? Aí se passar 990 mil, você imagina, dia 26 o Concórdia passa, mas nem que for lá no presidente batendo pênalti. Sim. Né? Não. E o presidente deve bater pênalti, o Wilton melhor que muitos, né? Eu não sei o Histórico, presidente, né? da Ponte, né? Já tivemos visto isso 990 mil. Aí você soma assim, ó, a renda aqui de Concórdia é 60% líquida do Concórdia e 60% do líquido da Ponte. Então tu imagina, mesmo se não passar pela Ponte, Sim. já pegou ali, vai pegar 1 milhão. Porque a renda vai dar, vai somando ali. E aí, agora, imagina passar. Sim. Pega os 990 mil que entra na conta no outro dia e mais ou contra a Portuguesa Paulista ou contra o Botafogo da Paraíba, fora de casa, mais 40% da renda líquida daquele jogo. Tinha. Não precisa nem passar mais daí. Mas se passar 2 milhões e 300 mil, vai pra terceira. Aí. Não, eu acho que aí é Tóquio, né? Não, e é pro caixa do Concórdia, maravilhoso. Pras contas do clube, perfeito. O meu receio é todo esse dinheiro na conta jogando na segunda do ano que vem. Daqui a pouco a gente joga todas as fichas lá e cai para uma segunda divisão que ela é deficitária. A jogar a segunda do Catarinense dá mais prejuízo do que lucro. Mas, lógico, a gente tem que pensar no financeiro do Concórdia se tem condições de pensar em outra coisa, senão vamos fechar as contas no verde e vamos pensar do zero pro ano que vem. Pode ser isso? Vamos trocar de assunto? Pode ser. Eu recebi um recado, tipo assim, Feijó, esse debate em dois é bom entre um gremista e um colorado. Mas eu, como gremista, considero corintiano colorado. Mas eu não sei se é mais complicado. Para mim, a diversidade olha gremista e corintiano, no mínimo equipara com gremista e colorado. Eu acho que o Corinthians hoje tem mais rivalidade histórica assim, com o Inter, por causa daquela história de 2005. O Tinga? É uma história, uma longa história. Dava para fazer um vídeo só contando, explicando até passo a passo. Até hoje tem dúvida se foi pênalti ou não. Apesar de que a fraude estava ali já, o próprio árbitro deu entrevista esses dias mais uma vez, pedindo perdão, e que o jogo estava arranjado. Mas é diferente. Eu acredito que assim, pelo que foi muito dito, a história principal era do Edilson, que causou o retorno daqueles jogos, a anulação dos jogos onde o Edilson apitou. Ou seja, ele apitou 10 jogos, esses 10 jogos tiveram que ser remarcados. Sim. Entre esses 10 jogos, tinham 2 jogos do Corinthians. Um contra o Santos e um contra o São Paulo. O próprio Edilson admitiu que ele ganhou dinheiro para favorecer o São Paulo e o Santos, pois quem estava apostando... Esse do Inter, então, não estaria do Não estava, não. Foi então posterior. Não foi pênalti. Foi posterior. Não foi pênalti. O árbitro... E o Tinga foi expulso. O árbitro, ele considerou um erro dele, mas não estava naquele pacote de jogos. Então, os jogos que o Corinthians tinha jogado contra o São Paulo e Santos, o Corinthians tinha perdido. Quando retornou os jogos, o Corinthians ganhou um e empatou o outro. Esses 4 pontos que o Corinthians conquistou nos jogos que foram remarcados, fizeram o Corinthians sair de segundo para primeiro, botando o Inter para trás. Claro que essa discussão do jogo Corinthians e Inter lá, do Tinga, eu acho que o juiz errou. Eu sou corintiano, eu acho que ele errou. Não foi intencional errar, ele errou. Pra ti foi pênalti. Eu digo, eu sempre uso, agora vamos olhando aqui olho no olho. Eu sempre digo assim, para qualquer torcedor, quando acontecer um pênalti para o seu adversário, imagina que aquele pênalti fosse para você. Claro. Você ia ficar bravo de juiz não ter marcado ou você ia aceitar de boas que não foi marcado?
se acontece pro meu time, eu ia ficar chateado. Aquele lance do Tinga, se fosse o jogador do Corinthians entrando na área do Inter, e o goleiro do Inter entrado daquela forma... Eu acho interessante fazer essa comparação. O lance do pênalti pro Grêmio, por exemplo, no Grenal, que foi... Inclusive, o jogador do Inter abriu o braço depois que a bola passou. Bateu aqui e abriu. Sim. Aí a discussão é a seguinte, faz o contrário. Exato. Né? O gremista tá ali dizendo que foi. Imagina se a falta fosse pro Inter e a barreira fosse do Grêmio. Isso. Se colocar no lugar ali... mas isso é difícil no futebol. Só que aí a gente tava discutindo isso e agora vamos abrir a discussão para quem tá acompanhando também. Tá uma choradeira demais, né? Entre diretores, presidentes, atletas, mídia. O mais recente é São Luís e Inter, né? Que foi a lesão do Alan Patrick. Todo mundo vendo e revendo o lance e dizendo, olha gente, foi um incidente. O presidente do Inter gritava da cabine, onde estava a imprensa de Porto Alegre, dava pro ouvido gritando, inclusive o narrador da Gaúcha chamou e falou assim, pelo amor de Deus, presidente, postura. A gente está vendo aqui que não teve maldade. E o D'Alessandro, no fim, ele fez uma massa louca, citando o nome de árbitros, enfim, tal. Eu concordo contigo. E eu acho que assim, o que está acontecendo? Hoje em dia, não é só clubes do Rio Grande do Sul, mas acontece no Brasil inteiro. Os times, diretores, representantes, torcedores e jornalistas identificados, eles começam a assistir o jogo preparando a desculpa para a derrota. Antes de começar o jogo já começa esse lateral inverteu, aquele cartão não saiu. Às vezes uma jogada lá de linha de fundo, não foi marcado um lateral no campo de defesa, os caras estão reclamando porque não marcaram um lateral. No Grenal, a expulsão do auxiliar do Roger, que foi automaticamente o Roger junto, começou com um lateral no começo do jogo que ele contestou. Gente, que é isso? Não, e que é isso? E aquele desconhecimento da regra que tá no regulamento do Rio Grande do Sul, que se o auxiliar for expulso, o técnico vai automaticamente junto. Começou uma discussão, uma briga, o próprio Roger fez um escândalo, a Baldasso e outros fizeram um escândalo, até que pegaram o regulamento e disseram assim, tá no regulamento. Ninguém pediu desculpa, ninguém parou tudo, foi mal, não, o juiz estava certo. Não, primeiro trucidaram o juiz, depois e é certo esse regulamento aí. Exato. Porque se coloca o cara lá atrás escondido para gritar por ele, para agitar e... Eu vou dar um exemplo, agora eu vou dar um exemplo histórico. Teve uma época que eu trabalhei com o Concórdia também, num jogo em 2008, se não me engano, contra o Juventus de Jaraguá, lá em Jaraguá. Começaram ali no banco de reserva, começou a reclamar do juiz e daí por diante. Uma hora o juiz veio correndo e apontou pro banco. E eu sentado, tranquilo no banco, olhando pro lado, conversando com os outros jogadores assim, o juiz tá expulso. E na época o técnico, talvez ele nem vai lembrar, o técnico era o Wilton. O Wilton só tirou o corpo da frente e falou, ele? E apontou pra mim. Pronto. E o que eu fiz? O juiz, sai. Induziu. Eu só fui descobrir depois que o Wilton falou assim, melhor que seja expulso o físio do que expulso o técnico. E aí o juiz... Se fosse olha aí o Wilton, craque no campo e fora do campo, né? Se fosse o Campeonato Gaúcho, eu ia fora e o Wilton ia junto. Vamos lá, temos mais uns 4, 5 minutinhos. E você me fez uma pergunta fora do ar hoje, a gente fazendo uma pauta aqui pro Entrada Forte, né? Vamos, qual foi a pergunta que você fez? Você deve ter a resposta, eu fui buscar dados. E eu fiz uma pergunta só para provocar um pouquinho. Quais seriam as 5 maiores torcidas em Concórdia? Dos times nacionais, quais seriam os 5 maiores torcidas? Bom, entre os dois primeiros, Grêmio ou Inter, mas qual será Grêmio ou Inter? Eu busquei dados. O que você crê? Tu tá embasado. Eu tô no visual. Quando sai título do Inter, quando sai título do Grêmio, eu vejo mais gente na praça, eu vejo mais gente nas ruas, eu vejo mais barulho, foguete, fumaça e... Mais chatos do? Grêmio. Tem mais torcedor do Grêmio. Vamos lá então. Liguei para 4 lojas de material esportivo em Concórdia. Mundo dos Esportes, falei com um dos Jung, que eu nunca sei com qual dos dois Jung eu estou falando, mais do Grêmio. O Inter deu uma emparelhada, principalmente nos últimos meses, aí do ano passado, mais produtos do Grêmio. Não é só camiseta, né? Sim, enfim. Tasca Esportes, falei com o Alamir, mais do Grêmio, saída de produtos.
Alex Esportes, falei com o Alex, e olha que ele é palmeirense, ele poderia dar uma ajeitada ali, né? Mais do Grêmio, mas também o Inter deu uma emparelhada nos últimos meses. Megazan, falei com o Marquinhos, sai mais do Grêmio. E só que ele fez um adendo aqui agora interessante, bastante pedido de camisetas do Santos nesse momento. Olha que legal. Tu vê o que mexe, né? Tá mexendo aqui essa questão do Neymar, né? Porque assim, ó, eu acredito que hoje a geração atual, ela é muito influenciada pelo que tá na moda. Tanto que assim, ó, teve muita gente que quando o Neymar foi pro Barcelona, virou torcedor do Barcelona. Quando o Neymar foi pro Paris, virou torcedor do Paris. E vai atrás do atleta. E o Santos tem uma movimentação muito grande de torcedor jovem que torce para quem tá ganhando. E a esperança de vir um Neymar pro Santos fez muita gente dizer, vai ser um ídolo, mesmo que ainda nesses primeiros 3 jogos não mostrou para que veio. Eu quero só completar a lista. E aí eu vou te dizer um negócio, não é só não mostrou para que veio, tá? Na minha opinião, entendi, e eu corro riscos de falar isso, de riscos de quê que eu posso falar assim? De pagar mico para muitos, né? Mas eu gosto de falar porque assim, eu conheço futebol. Eu não espero muito do Neymar, nunca esperei muito do Neymar, não. Não acho, sinceramente, tá? Tem gente que... o Luiz Roberto, uma vez num jogo em que o Neymar estava lesionado no Maracanã, assistindo uma partida do Brasil nas eliminatórias, que o Brasil tá mal, né? Tá mal. E aí a câmera filmou o Neymar lá no camarote, ele falou, volta Neymar, pelo amor de Deus, entra em campo, Neymar, é só você, nossa esperança. Pra mim, pivica, não é nada disso, não. Mas sabe o que acontece? É que mesmo o Neymar, eu acho que o Neymar não tem mais o foco de anos atrás, ele não tem mais os objetivos que tinha no passado e nos outros anos. Mas o Neymar cai sem foco, daí é o quê, tio? Só que acontece, é o único cara que mata no peito e fala, eu sou o protagonista, eu sou o cara. Tá, mas fez isso no Santos agora? Tá começando, ele veio de uma lesão, passou quase 1 ano e meio parado, não dá pra esperar que o cara chegue... Por isso... O receio de se machucar de novo. Ele é o foco das atenções, todo mundo pega nele. O jogo contra o Corinthians foi um exemplo. Os jogadores do Corinthians não deixaram o Neymar fazer 3 passes. Tomou uma bolada no Pikachu na estreia, né? Na estreia. Primeiro lance, o cara tá azarado também. Vamos falar de jogos da dupla Grenal? Eu só quero provocar mais um pouquinho e dizer assim, ó. A gente esqueceu de falar os outros 3. Na minha ordem, depois de Grêmio, Inter, vem a torcida do Flamengo. Depois o Corinthians... Você como corintiano tá dizendo isso. Não é a torcida que eu gosto mais, mas é assim, a torcida que tem mais simpatizantes. A gente brinca que a torcida do Flamengo tem uns terceirizados ali que torce para um, torce para outro e pro Flamengo. E aí depois vem Corinthians e São Paulo. Eu vejo assim, tem muito São Paulino. Mesmo que o São Paulino tá meio escondido, porque o São Paulino costuma aparecer só quando o time ganha, mas... Não tem mais palmeirense que São Paulino, será? Em Concórdia eu já vi o Palmeiras ser campeão brasileiro, campeão de Libertadores, mesmo não gostando, e não vi a movimentação que tinha quando o São Paulo era campeão brasileiro, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, eu não vi a mesma movimentação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um empate técnico entre Grêmio e Inter, não é aqui pra agradar patrocinador ou internauta, mas assim, é o que me parece, porque é sazonal, né? Empate técnico entre Flamengo e Corinthians, número de torcedores em Concórdia. São Paulo, não sei não, tio. Será que a Chapecoense não entraria como quinto aqui? Eu acho que... Eu acho assim, ó, o que acontece... É que a Chapecoense é o seguinte, tem a pós-tragédia, né? Isso, e é simpatizante. Tu não vai ver tanta gente comprando camisa. Tem torcedor do Concórdia, do Inter da Chapecoense. Isso, vai ter o gremista que torce pra Chapecoense por carinho, por pena, vai ter Corinthians... Mas foi bom ter citado. Chapecoense, por respeito, vamos citar que tem bastante torcedores. Viu, aqui ó, Ipiranga e Grêmio. A gravação do programa... que hora é agora? Vamos ver aqui. Já são 19h57, quase 20 horas da sexta-feira, véspera de Grêmio e Ipiranga em Erechim. Você vai ao ar a primeira vez aí, né, pelas 21 horas e depois fica. A gente também replica na manhã de sábado para reforçar. Mas há pouco antes de entrar no ar, conversei com o Fábio da Rádio Cultura lá, 8 mil ingressos vendidos. Só que isso antes de sair a lista de relacionados do Grêmio. Eu e o meu filho e minha nora estamos vendendo os ingressos que nós compramos. Porque está vindo o time da Copa São Paulo de Futebol Júnior reforçado, tá? Estamos vendendo os ingressos. É duro. Não vamos forçar a venda, se tiver aqui nós vamos. Agora,
o Fábio me falou, Feijó, acho que não vai vender mais 1.000 até a hora do jogo. 9.000 no Cosmogol é metade do estádio. Que desrespeito, clube do interior. Meu, que desrespeito, Grêmio. Mas tem o São Raimundo, terça-feira, Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, bota esse time pra jogar contra o São Raimundo. Vão entregar o Octa, pô. Não, mas não vale mais nada contra o Ipiranga. Vocês vão ver a aura da coisa, a sequência da coisa. Não, eu acredito que assim, no teu lugar eu ia pelo passeio, comer um sanduíche lá. X gaúcho. O X ali é bom, ali de Erechim. Daqui a pouco passear lá. Mas daí tu vai comer um X e tu vai ver. Eu nem vou dar a lista aqui pra não desrespeitar. Porque daqui a pouco o cara entra lá e joga melhor que o outro, né? Mas pelo amor. Mas eu vou dizer assim, na verdade, os times do Sul, os times do Brasil inteiro, eles costumam dizer assim, no Campeonato Brasileiro todo mundo tem que pensar em que todo mundo tem que ser grande, que todo mundo tem que se ajudar. Mas quando a gente olha pro território, o Grêmio e o Inter só estão pensando neles. O Grêmio e o Inter não estão pensando na arrecadação do Ipiranga, não estão... Isso é... O que é uma pena, porque o discurso é diferente. É uma dó. Porque assim, o discurso é diferente. E eu acho que assim, nesse jogo do Grêmio contra o Ipiranga, o Ipiranga vai dar a vida. Claro, tem chance ainda. E tem chance, e eu acho que o foco do Ipiranga é aquele quadrangular que vai dar uma vaguinha daqui a pouco. Mas se o Ipiranga ganha do time da Copinha do Grêmio, sim, e o Juventude... Sim, não é o Juventude não, é um outro time, eu acho que é o Caxias. Sim. O Ipiranga passa pra cima. Mas acho que assim, é difícil do Ipiranga passar. Agora eu quero ver... Te cortei. Eu quero ver o Grêmio empatar ou perder com o terceiro time, e o Monson ganhar do Inter no Beira-Rio. Aí o Grêmio deixa de ser o primeiro, de ficar na frente do Inter, decidindo qualquer jogo na arena. Mas se tu fizer essa aposta aí... Claro que o Monson... Não tem como, né? Não tem como, né? Se tu fizer essa aposta aí, tu vai ficar rico. Porque é a zebra da zebra. Então, tipo... Tá, mas é o Inter? O Inter gosta de... meio tipo Globo e Inter, né? E eu não sei se o foco do Inter vai ser jogar com o time titular. Não tenho essa informação, mas estava em dúvida. Acredito que o Inter vai jogar com o time titular ou misto, porque ainda quer fechar com a melhor classificação no geral e decidir tudo em casa até a final. Talvez seja isso. A briga do Inter com o Juventude é maior, né? O último objetivo. O Juventude pega quem? Juventude... Não lembro agora. Mas em casa. O Monson era Inter. Um time pequeno. Eu sei que é um time pequeno. Tirando o Grêmio e Inter, o resto é time pequeno. Bom, agora eu polemizei. Os caras de Juventude agora ficam muito putos. Mas o Juventude pequeno. Jogou com o pequeno, digamos, quem está abaixo da classificação. Lógico. Jogou contra o Avenida e se atrapalhou, né? Não, ali eu disse, o Juventude tinha a faca, o queijo, o pão, a mortadela, tudo na mão para fazer um baita de uma festa ali, se complicou com a Avenida que podia... Tu imagina só se o Juventude ganha, vai para a última rodada podendo ser o primeiro no geral e jogar um Grenal na semifinal. Então tá. E você que gosta de velocidade e o Galvão Bueno na Band, Fórmula 1, inclusive junto com o Reginaldo Leme, né? Sim, vai vir uma galera forte agora junto com o Galvão, mas o primeiro passo parece que é que o Galvão Bueno vai fazer um programa tipo Bem Amigos nas segundas-feiras na Band. Mas a Fórmula 1 tá com a Band? A Fórmula 1 tá com a Band, só que dizem que o atual narrador da Band estava assegurado como narrador para 2025. Acho brabo com o Galvão Bueno lá. Vai ser um ciúme danado ali, porque... Quem é? Mas não é só que o Galvão Bueno não corre, né? Eu não torço pelo Galvão, torço como é que tá de brasileiro aí? Nós temos o Bortoleto. Ele vai entrar? Vai entrar na Sauber. E é um garoto que na Fórmula 3 e nas outras competições ele foi muito bem. Só que assim, ele vai entrar numa Sauber que é a quinta linha da Fórmula 1, não dá para esperar resultados fenomenais no primeiro ano. É a história do Senna. Se ele conseguir pontuar em algumas corridas, morder um quinto, sexto lugar ali, é um baita de um resultado. Então, quem sabe abrir uma vaguinha para ele numa equipe grande. Beleza, o pessoal também perguntou aqui porque que debate é esse, que vocês não brigam, não discutem, mas não precisamos forçar esse tipo de coisa. Na hora que precisar, sim, né? Vai chegar um momento que a gente vai discordar. Por enquanto a gente tá de boas, a gente tipo, puxa um pouquinho aqui, puxa um pouquinho ali, mas vai chegar um momento... umas cutucadas de perna aqui embaixo. Vai chegar o Brasileirão ali, vai jogar Corinthians e Grêmio. Eu já tô pensando em ir pra São Paulo assistir Corinthians e Grêmio. Vou junto. Vamos lá. Até chegar na ponta do estádio ali, sair do metrô, cada um vai pra um lado. Eu só não vou dizer, galera, esse aqui é gremista.
Tu sabias que nos anos 80, quando eu comecei a frequentar Beira-Rio e Olímpico, eu ia num jogo no Beira-Rio com meu irmão colorado, ele ia num jogo comigo no Olímpico, e nós praticamente crianças, eu com 10 anos, ele com 11, enfim, morávamos próximos, né? Ainda dava pra fazer isso. Em Grenal dava pra fazer. Eu não comemorava o gol do Inter no Beira-Rio, aí todo mundo já via, e ele, no máximo que dava era já mais físico, tá? Mas, pô, tira ele daí, mas pra amedrontar, viu? Tira ele, ele disse, não, tu imagina, hoje, gente, agora contando, 2 anos atrás, eu e meu irmão fomos pra São Paulo, ele é São Paulino e eu sou corintiano. No sábado a gente assistiu a vitória do São Paulo sobre o Goiás, no Morumbi. Eu fui com a camisa vermelha, mas nada de símbolo do São Paulo nem nada. E no domingo ele foi com uma camisa branca pro jogo do Corinthians contra o Fluminense. Por sorte, eu não ziquei o São Paulo pra ele e ele não zicou o Corinthians. Os dois saíram felizes de São Paulo, cada um com a sua vitória. Então tá, ó, passou o nosso tempo, o pessoal tá perguntando cadê a Chechel, que na última filmagem tava em cima. Nós mudamos a câmera, viramos a câmera para não pegar a prateleira onde ela fica, porque aquele banho dela que ela tomou, lavando, um banho íntimo lá, não dá, né? Agora vai ter que assistir de novo pra verificar essa parte. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.